Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo aqui vou repassar aqui para vocês, é do canal Interessante, do nosso irmão do canal Interessante. Espero que os irmãos se inscrevam nesse canal, que é outro canal que eu gosto muito, que eu acompanho, tá? Vamos falar de coisa boa, né? Veja só, gente, o nosso Deus, ele é tremendo, o nosso Deus é tão maravilhoso, que ele nos dá chance. A palavra certa é essa. Ele nos dá chance até o último momento. Eu sou prova viva disso. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu me empenhei em orar por uma pessoa, certo? E senti o cheiro dessa pessoa quando eu estava orando, senti um cheiro forte, né, que eu nunca senti na minha vida. E depois eu sabia que aquele cheiro era daquela pessoa. Né, que se a pessoa não se convertesse, né, ela iria morrer, sim. E Deus proporcionou que eu encontrasse com essa pessoa e falasse diretamente, né, porque o nosso Deus é assim, Ele quer que a gente sejamos bem explícito, né, uma coisa tão séria. Então eu falei para ele, ó, Deus está te dando uma outra chance. Eu estava orando para você, né? E aconteceu isso e isso, eu senti o seu cheiro. Se você não se converter, né, não vai ser bom para você. Provavelmente vai acontecer que você vai a óbito. E não, vou mudar, não, obrigada, eu vou mudar. Não passou um mês, ele não mudou, né? Muito pelo contrário, foi praticar as obras malignas e infelizmente foi ceifado. Então, olha só, meus amores, como Deus nos dá oportunidade até o último suspiro. Mas muitas das vezes, gente, as pessoas ficam vacilando, porque a gente não sabe, né, quando vai morrer, como vai, né? De repente você pode dar um ataque ou um acidente, qualquer coisa, e não tem tempo para pedir perdão a Deus, certo, meus amores? Então, preste atenção, meus irmãos, e comecem a pedir perdão a Deus. Vai se deitar, pede perdão, sabe? Busca sair do pecado, porque o nosso Deus, ele não se agrada na queda do ímpio. Deus não se agrada, Deus não quer um filho dele no inferno jamais. Né? Então ele nos dá a oportunidade até o final. Então esse vídeo aqui é outra prova, né, que Deus, por mais que as pessoas brinquem, por mais que as pessoas, né, blasfemem contra Deus, certo? Porque o único que não tem perdão é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Mas Deus é tão maravilhoso, porque pessoas que brincaram com Ele até o último momento, pessoas que zombaram sim de Deus, mas olha que coisa mais linda, olha o que é o nosso Deus, meus amores. Eu vou passar para vocês verem, meus irmãos. Presta atenção. Nos últimos dias, muitas pessoas estavam orando por ele e lhe davam bíblias para que ele lesse e se convertesse. Até que Deus colocou na vida de Cazuza uma enfermeira evangélica e evangelista. Tratava-se de Ana Maria da Costa, que até escreveu um livro sobre o assunto. Ana contou em entrevistas como foi a conversão de Cazuza a Jesus. Entrei lá, ela falou assim, ó, vou te falar a verdade, ele é bem difícil, é um paciente difícil, é um paciente com HIV positivo, ele está em tratamento, enfim, faz uso de AZT, essas coisas todas. Bom, enfim, à medida que o tempo foi passando, realmente foi um processo, e aí eu fui sentindo Deus falando comigo, tocando no meu coração. Você precisa falar de Jesus para essa pessoa. Ele é um ser humano que precisa conhecer a verdade do Evangelho. A história do Cazuza é uma história de amor, é uma história de bem espiritual, pelo seguinte, a gente viu, eu pude ver Deus trabalhando na minha vida e na vida dele, e eram muitas e muitas pessoas que estavam orando por ele, não eram poucas não. Eu recebia muitas cartas e ele também, muitas cartas. As pessoas evangélicas iam mandando cartas para ele. E aí ele leu sobre o rei Ezequias, ele ia morrer, ele tinha uma doença, mas Jesus o curou. Ele pediu a Deus mais tempo de vida. E aí um belo dia, foram 2 vezes que ele pediu isso. Ana, lê para mim daquele rei Ezequias. Ele já havia lido. Nem eu lembrava dessa passagem, para ser sincera. Aí eu falei, caramba, ele está lendo mesmo.
Aí ele falou assim, olha, o rei Ezequias ele pediu um tempo de vida para Deus. Eu falei, é verdade, vou ler a passagem. Deus deu 15 anos de vida para ele. E ele viveu. Então, Deus pode te dar um tempo de vida, eu não vou te prometer cura. E aí ele falou assim, bom, eu queria ser esse rei. Chorou, eu nunca tinha visto ele chorar. Chorou e disse, olha, eu queria ser esse rei. Se Deus me desse 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida, eu ia ficar muito feliz. O rei Ezequias ganhou 15, não precisava me dar 15 não, eu queria viver mais um pouco. E aí eu falei, eu não te prometo cura, quem sou eu? Mas eu posso orar por você. Deus vai mudar a sua vida, Deus pode te dar mais tempo de vida também, assim como deu o rei Ezequias, não sei quanto tempo, mas ele pode te dar sim, porque ele é poderoso. E aí eu escancarei, né? Ele é poderoso, ele pode todas as coisas, ele é o nosso Deus. Eu um dia aceitei Jesus, e ele, interessante que ele não sabia que eu era crente, porque eu nunca chego abordando nenhum, como eu falei, meu consultório, o paciente comigo, eu não é um culto, não é um de arrependimento, a coisa foi crescendo, e outro processo do arrependimento, eu criei nisso, que era um processo do arrependimento, já começando, porque as leituras da Bíblia, as orações, ora por mim, pede a Deus por mim, pede a Deus. Então, assim, eu vi que foi um processo de arrependimento, a coisa foi crescendo, e outra coisa, muitas amigas minhas me enviaram cartas para ele, e ela falou assim, Cazuza, eu não sei o quanto você vai estar nessa terra, mas uma coisa eu sei, Jesus te ama muito, te ama muito. Ele falou assim, nossa, eu sou um pecador, como ela diz que Jesus me ama muito. Eu falei, mas é verdade, ele ama o mais terrível pecador, ele ama todas as pessoas, e ele tem um amor muito grande para você. E outra coisa, nenhuma pessoa que for, qualquer pessoa que for tentar se consertar, eu fumo, eu uso drogas, eu sou um drogado, Sim, porque ele, como algumas pessoas também pensam, ele queria se consertar primeiro, e ele falou uma vez para mim assim, Ana, ora por mim, pede a Deus por mim, mas agora eu vou te dizer uma coisa, eu deixei de usar drogas, fiz um monte de loucura na minha vida, e eu fico pensando, será que Deus, ele olha para mim? Eu falei, sim, ele olha para você. Será que eu estou muito preocupado que se eu ficar curado, ele com as palavras dele, né? Se eu ficar curado, meu medo é esse, Ana, de eu voltar a fazer tudo de novo. Então ele tinha consciência de que ele nunca mentiu para ninguém, para os amigos, os familiares, que ele buscou essa doença, ele buscou esse vírus, ele foi atrás disso, ele fez coisas erradas em que ele falou assim, hoje eu não faria mais, mas eu fiz, tenho consciência do que eu fiz, mas ele ficou pensando assim, ele falou para mim assim, olha, se eu ficar curado, aí ele começou a chorar nesse dia, falou assim, se eu ficar curado, Deus me curar. Muitas pessoas, não só você, falaram que Deus pode me curar, Jesus pode me curar, mas se eu ficar curado, o meu medo é de eu ficar bem e depois voltar a fazer tudo errado outra vez. Outra coisa que ele me pedia, que Deus nos atendeu, é que ele falou assim, olha, eu quero morrer no Brasil. Realmente, Deus o guardou e atendeu essa oração, ele veio falecer no Brasil. Eu já te contei sobre o plano de salvação, aí fui falando os versículos, né, e falei assim, olha, Jesus ama o pecador, e é importante que você aceite Jesus. Depois que passar dessa vida, que você for a óbito, não tem mais jeito. Você precisa aceitar Jesus agora. E aí eu falei, olha, fala para Jesus que você o ama, fala para Jesus que você é um pecador. Senhor, aí ele fez a oração comigo, Senhor, eu sou um pecador, eu sou Cazuza, eu sou um pecador, eu aceito Jesus no meu coração. E aí essa oração eu me tremi toda. E aí ele orou e eu falei assim, isso aí é sério que você está fazendo? Aí ele falou assim, claro que sim. Aí eu falei, então vai falar de novo. Senhor Jesus, aí citei o versículo bíblico, ele falou, Senhor Jesus, eu aceito, Senhor, eu sou pecador, e eu aceito o Senhor no meu coração. Aí eu falei, olha, aí eu contei a história do Dano da Cruz, ele já sabia também. Eu falei, olha, não adianta querer se consertar se você não vai ter condições disso. O importante é você se arrepender dos seus pecados,
se lançar diante de Jesus e falar: Jesus, Senhor, eu te aceito como meu único Salvador. Aí eu contei, ó, o ladrão da cruz, ele estava um à direita, outro à esquerda, aí um deles falou: Senhor, eu, eu, eu me arrependo dos meus pecados. Contei toda a história para ele. E aí Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí eu me tremi toda e falei: olha, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ouviu as minhas orações, está ouvindo a oração não só minha, mas do teu povo que está orando, clamando pelo Cazuza. E aí a coisa funcionou de uma forma grandiosa. Foi assim, bem forte essa parte aí. Rodrigo Silva, arqueólogo, também falou desse caso em um podcast. Aquela história que você contou na mesa lá, né? Do músico brasileiro. Exatamente. Aquela nem foi o contei, não, foi o pastor que contou essa história. Eu não sei se a gente pode dar o nome, porque ele é famoso, né? Mas eu não vou dar o nome do músico, não, mas uma pessoa que... Muito famoso. Muito famoso mesmo, cantor famoso, que desdenhou de Deus a vida toda, de Bíblia a vida toda e tal. E um pastor sentiu uma coisa no coração assim, falou assim: pega a sua moto, vai do outro lado da cidade agora, no hospital tal, no quarto tal. Pode contar a história sem revelar o nome, né? Você vai no hospital tal, no quarto tal, visitar uma pessoa lá. E quando o Espírito Santo toca, isso é forte. Ontem eu recebi no museu uma senhora que veio de Brasília. Ela falou que veio, que tem 5 anos que ela intercede por mim, ela é da Congregação Cristã do Brasil, e foi lá só para me dar um abraço, me entregou uma mensagem de Deus e voltar. Sozinha. O museu estava fechado, ela não chegou lá, sozinha, com a roupa do corpo. Então, quando o Espírito Santo, assim, incomoda, chega a ser inconveniente. Aí ele: não vou, e a voz, você vai pegar a moto e vai lá. Incomodou tanto que ele falou com a mulher assim: meu bem, olha, até que o material que você pediu para comprar na farmácia, eu vou pegar a moto e vou sair. Daí você vai. Deus está me mandando ir lá do outro lado da cidade, mas vai chover, Deus mandou. Ele pegou a moto, foi lá no tal hospital, chegou lá e falou assim: eu quero fazer uma visita, moça, você está fechado, agora não tem visita. Ele falou: não, eu sou pastor. Deu credencial? Não, como pastor você pode entrar. Quem o senhor quer visitar? Eu vou no quarto tal. Ela falou: Tima, quem o senhor quer visitar? Ele falou: não sei. Eu sei que é loucura, mas Deus mandou vir aqui. A moça coçou a cabeça, deixou ele entrar. Quando ele chegou no quarto tal, tinha segurança na porta. O CEO da maior startup de inteligência artificial do Brasil acredita tanto que o GPT pago pode mudar. Aí ele falou assim: olha, isso, sim, eu não dei R$300? Sim. Ainda não facilitei que vocês tiveram que limpar, intercede por mim, ela é da Congregação Cristã do Brasil, e foi lá só para me dar um abraço, me entregou uma mensagem de Deus e voltar. Sozinha. O museu estava fechado, ela não chegou lá, sozinha, com a roupa do corpo. Então, quando o Espírito Santo, assim, incomoda, chega a ser inconveniente. Aí ele: não vou, e a voz, você vai pegar a moto e vai lá. Incomodou tanto que ele falou com a mulher assim: meu bem, olha, até que o material que você pediu para comprar na farmácia, eu vou pegar a moto e vou sair. Daí você vai. Deus está me mandando ir lá do outro lado da cidade, mas vai chover, Deus mandou. Ele pegou a moto, foi lá no tal hospital, chegou lá e falou assim: eu quero fazer uma visita, você está fechado, agora não tem visita. Ele falou: não, eu sou pastor. Deu credencial? Não, como pastor você pode entrar. Quem o senhor quer visitar? Eu vou no quarto tal. Ela falou: Tima, quem o senhor quer visitar? Ele falou: não sei. Eu sei que é loucura, mas Deus mandou vir aqui. A moça coçou a cabeça, deixou ele entrar. Quando ele chegou no quarto tal, tinha segurança na porta. Aí ele falou assim: olha, eu vim aqui fazer uma visita. O segurança: quem o senhor quer visitar? Ele falou: não sei, mas Deus mandou aqui. O segurança estranhou, parou um pouquinho, entrou, falou que ele podia entrar. Quando ele entrou lá dentro, estava esse cantor famosíssimo lá dentro. Aí o rapaz estava morrendo já e ele apelou para o rapaz aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, e o rapaz respondia só apertando a mão dele, já não tinha nem força para falar. Você aceita? Sabe? O rapaz aceitou Jesus, a lágrima desceu. E esse pastor contou a história para um outro pastor, para a gente justamente não julgar as pessoas. Só que a gente acha que era mentira, né? Exatamente. O que eu desculpa, eu te respeito muito, mas... Então, meus irmãos, preste atenção. O nosso Deus, ele luta por nós até o último momento. Muitas das vezes, como ele estava falando aí, o Espírito Santo incomoda a gente. Sim, já me incomodou várias vezes, que até me senti envergonhada. Meu Deus, eu tenho que ir lá. Vá, para falar com as pessoas. E quantas pessoas, né? Eu peguei um rapaz mesmo, que ele estava entrando no mundo do homossexualismo, doença venérea, né? Uma doença terrível, e do sangue. Deus curou essa pessoa, ele casou, sabe? Ele estudou, é impressionante como Deus nos usa. Você vê como Deus ama a gente. Presta atenção.
Então, o nosso Deus, ele luta por nós até o último momento. Arrepende-te, arrepende-te, pede perdão, tá? Não deixa para ser no último momento não, porque às vezes, muitas das vezes, ele teve tempo, né? Mas e muitos que não têm. A gente não sabe a hora, o momento que a gente vai embora e como vamos embora. Então, meus irmãos, peça perdão, tá? Que Deus está para nos perdoar, sim. Então, um grande beijo para vocês, meus irmãos, e até a próxima.